E essa pergunta vem alimentando as nossas pesquisas e alimentando as nossas reflexões. Desde 2013 que nós estamos seguindo um percurso de descoberta de alternativas e possibilidades que possam ser ofertadas para que esses municípios se transformem no melhor e no maior do seu potencial, e não que esse potencial fique latente. Nessa perspectiva, nós passamos pela teoria U, que é uma das grandes bases metodológicas do nosso trabalho, da nossa reflexão. Nós passamos por reflexões com Maturana, passamos com Morin e vários outros autores, mas não só reflexão teórica. Nosso grupo foi a campo, nós fomos às comunidades, nós fomos às cidades, visitamos mais de 20 municípios do entorno de Ribeirão Preto, na região do Nordeste do estado de São Paulo, e agora nós estamos expandindo esse diagnóstico para outras áreas do interior do estado de São Paulo. Estamos expandindo agora para cidades que avançam para várias regiões do Brasil, e o olhar é sempre o mesmo: buscar cases de sucesso, buscar políticas públicas que deram certo, buscar iniciativas da sociedade organizada que deram certo, buscar iniciativas do terceiro setor que deram certo, e a partir disso criar exemplos exitosos que possam servir de elemento motivador. É nesse sentido que a gente traz para vocês aqui hoje o livro 6 Passos para a Cidade Humana, fruto de um trabalho coletivo, inter e transdisciplinar. E na transdisciplinaridade, no trabalho coletivo, o suor de quem sabe como é difícil sair da caixinha da área de conhecimento de cada um. Como sangra quando você tem que dialogar com outras áreas de conhecimento e por vezes ceder o que você pensa, o seu modo de ver o mundo a partir da ciência que você acredita, e compartilhar com os demais soluções possíveis, soluções compartilhadas. Essa é a história desse grupo. Um grupo que vem se construindo, se autoconstruindo como exemplo de uma comunidade mesmo. Uma comunidade que pesquisa diferente, uma comunidade que pensa coletivamente e produz coletivamente, num caminho de reduzir a ideia egocêntrica de produzir conhecimento e favorecendo uma ideia mais ecocêntrica de produção de conhecimento. Então, acho que é uma abertura para apresentar um pouco o que é o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, o IPCIC. Esse instituto tem uma sigla que tem mais do que vogais. Eu juro que quando a gente pensou na sigla, a gente não imaginava que ia ser tão difícil de falar, porque falam de todo jeito, menos IPCIC, é IPCCIC, mas é PSIC, o nome mesmo, mas não tem importância. O que vale é o que o Instituto significa e propõe enquanto filosofia de pesquisa, filosofia de vida e filosofia de olhar para os municípios, olhar para as cidades. Chegar nesse livro foi um processo de transição. Até o próprio nome identifica o que a gente nasceu para fazer, que é a cidade criativa. Era a nossa primeira pauta, né? A gente entendia que a cidade criativa era um lugar que a gente tinha condições de produzir aquele potencial de concepção de sociedade, de comunidade que a gente tinha. Mas aí, com essa nossa ida a campo, a gente entendeu que a cidade criativa devia fazer parte de algo maior. Ela sozinha não estava dando conta de responder algumas das nossas questões. A gente começou a entender que era muito difícil você se utilizar da criatividade sem ter para onde voltar no final do expediente, ou sem ter aonde ir quando o dia começar, porque você não tinha um trabalho, né? A questão da fome, outros temas acabaram ficando muito evidentes e que a gente achou que só trabalhar no conceito de cidade criativa não era suficiente. E aí a gente começou a abrir o leque para pensar que formato de cidade que dava conta, né, de resolver essas questões. E aí quando a gente chega no Cidade Humana,
A gente ainda, inclusive, se autocorrige sempre que possível, né? A gente não se permite dizer mais humana, porque na mesma linha de permitir a existência de uma cidade mais humana, permitiria a existência de uma cidade menos humana. Então a gente sempre se cuida, né, para não usar esse conjunto de palavras. E quando a gente concebeu essa proposta de cidade humana, a gente tentou pensar no campo didático ou processual de como é que a gente sai de um modelo de cidade, que é o que a gente tem, para uma cidade humana. E foi aí que a gente começou a desenhar uma trilha, né, que acabou sendo consolidada nesses 6 passos, que no final o livro vai exatamente fazer esse percurso, os 6 passos para a cidade humana. O primeiro passo é colocar o ser humano em primeiro lugar, né? E a gente entendeu que não é uma prática comum, né? O profissional que faz o nosso prefácio, que é um italiano que mora nos Estados Unidos, ele que diz que é um antropólogo, ele que diz que tem muita sílaba e pouca consoante e pouca vogal no nome do nosso instituto. Ele fala que deveria ser uma coisa muito lógica, uma cidade ser humana, né? Mas que não é. Então, se não era, a pergunta é como fazer uma cidade humana. Então, colocar o ser humano em primeiro lugar não é uma coisa do cotidiano, né? E é muito diferente. A gente narra alguns exemplos em que o ser humano não é colocado em primeiro lugar e que diferença faria se assim o fosse, né? Então, colocar o ser humano em primeiro lugar é o primeiro passo que propõe o nosso livro. O segundo passo é o cidadão co-criador. E aí eu retomo a fala da Lilian e da Adriana, porque esse grupo aqui é um grupo de pessoas que tem 2 coisas em comum. Tem um buraco no peito e um conformismo muito grande com a realidade que nos carga, né? Então, o cidadão co-criador, ele vai discutir por que nós, que somos egressos de tanto tempo na categoria de súditos e com mais de 350 anos de escravidão, nós nos contentamos com uma cidadania herdada. E a discussão é por que nossa cidadania não é uma cidadania ativa, né? E o que seria essa cidadania ativa? Uma cidadania que seja co-criadora, uma cidadania que desenvolva a capacidade de alteridade, né? De olhar para o outro e de autorresponsabilidade. Nós somos uma sociedade que é treinada a pensar que alguém vai resolver por nós, porque foi assim durante a colônia, foi assim durante o Império e depois com os coronéis, né? E é uma sociedade que agora tem que decidir o que vai fazer quando crescer. E dentro dessas decisões, uma que é a mais importante de todas é entender que os nossos direitos dependem de nós e que mantê-los depende da nossa capacidade de consciência horizontal, né? Então, o segundo capítulo, ele trabalha a ideia do por que eu não posso me autorresponsabilizar pela cidade? Por que o terreno baldio não pode ser responsabilidade minha também? Por que o lixão não é uma coisa que eu tenho que pensar? Isso é uma coisa muito importante, porque sem o empoderamento desse tipo de cidadão, eu não consigo interferir nas chamadas políticas públicas, eu não consigo interferir na questão do pagamento de impostos e na repercussão desse dinheiro dentro da sociedade. Então, o cidadão co-criador, ele trabalha principalmente com a ideia de sair da posição de vítima e assumir a posição de autorresponsabilidade e proatividade dentro dessa cidade. O terceiro, tá? Então, volta para mim. Nós produzimos coletivamente os capítulos, fizemos seminários, discussões, só que didaticamente, na hora de escrever, nós nos subdividimos em grupos. Mas o livro todo é de todos nós, mesmo daqueles que não estão aqui assinando. Esse capítulo, que nós chamamos de sentido de comunidade, que é o terceiro passo, e é importante lembrar que quando a gente fala em 6 passos, eles não precisam ser sequenciais. Não significa que nós estamos dizendo que você precisa seguir um atrás do outro para chegar a um resultado. Talvez o seu município, a sua comunidade já tenha dado 2, 3, tem o 6, não tem o 4, vai e vem, faça 2 ao mesmo tempo, não é linear, né? Cada um de nós
nossa escolhe como dar os passos, porque é uma escolha nossa. Né? Quando a gente olha para a questão do sentido de comunidade, é a perspectiva não do que nós perdemos, porque não existem registros na história de que nós já tenhamos tido uma comunidade dessa que nós imaginamos em nossa cabeça, idílica, totalmente segura, totalmente feliz, totalmente com 100% de qualidade de vida. Isso é uma criação da nossa cabeça. O ser humano, ele tem uma tendência, quando ele está extremamente angustiado, a ter saudade daquilo que ele nunca teve. Então, a palavra comunidade caiu um pouco no uso comum, como uma ideia nostálgica. No meu tempo era assim, as pessoas sentavam a calçada, no meu tempo. Mas se você olhar para o teu tempo, aquele espaço tinha outros e tantos problemas. E essa comunidade idealizada na nossa cabeça, na verdade, nunca existiu. Então, quando a gente fala de sentido de comunidade, não é uma noção idílica nem nostálgica de restaurar uma forma de viver em comunidade, como naquelas pequenas cidades que ainda se sentam na rua. Enfim, não é essa a proposta. A ideia do sentido de comunidade é encontrar meios de se estabelecer proximidade nas relações sociais entre as pessoas que vivem no mesmo espaço, seja ele no município, seja ele num bairro, numa rua ou numa organização, não importa, mas que se estabeleça ali laços de pertencimento, uma jornada compartilhada, que te permita desenvolver empatia, que te permita desenvolver a capacidade de escuta do outro, de tolerar que o outro pense diferente de você. Vocês já perceberam como nós estamos cada vez mais, nós, digo todos nós, cada vez mais intolerantes com aqueles que pensam diferente da gente? Como assim ele pensa diferente de mim? Como? Né? Estamos cada vez mais intolerantes com aquele que ousa emitir uma opinião diferente da nossa. E a ideia do sentido de comunidade é a capacidade de conviver com as diferenças. Não é ter uma comunidade onde todos são iguais. Muito ao contrário. É uma comunidade onde todos mantêm as suas diferenças, mas garantem dentro dessas diferenças uma convivência, um relacionamento social pautado pelo respeito à dignidade humana e ao direito do outro ser diferente. E há um caminho para o desenvolvimento desse sentido de comunidade. Existem pesquisas sólidas no mundo inteiro em como o desenvolvimento do senso de vizinhança, das relações entre as pessoas, o estabelecimento de lugares de proximidade, a implantação de praças como locais de encontro, atividades como festas, celebrações que podem colocar a convivência humana de novo em pauta e a possibilidade para que os estranhamentos ocorram nesses espaços e vão sendo atenuados para permitir que esse relacionamento seja pacífico, é um caminho e é uma possibilidade concreta de política pública. E os municípios precisam olhar para isso com seriedade, porque no momento em que há o esfacelamento dessas relações de comunidade, o município também se esfacela e perde a sua característica principal, que é a característica de favorecer os relacionamentos sociais. Se ele perde isso, talvez ele não possa mais ser chamado de cidade. Talvez nós tenhamos que inventar um outro nome para ele. Então, vou falar. O quarto passo, nós três aqui vamos falar um pouquinho cada um, não é isso? Mas basicamente a proposta do quarto passo é de alguma forma repensar a relação que a gente tem com o meio. Então é religar, né? Homem e meio ambiente. Ele entrou nesse processo de uma forma muito interessante, né? Eu acho que a gente, toda a discussão de PSIC, né? Trazer a questão ambiental, mas sempre em paralelo, porque tinha que tratar, né? E aí a gente começou de alguma forma a entender, discutir que efetivamente a relação que a gente tem hoje com a discussão ambiental, ela foi sendo construída, né, dentro de conceitos e paradigmas de cisão entre homem e natureza. A gente lê a natureza como recurso, né? A gente não é parte dela. Isso foi historicamente sendo construído. E gera um nó, né? A gente tem uma dificuldade de estabelecer uma relação, né, fluida e harmoniosa com o contexto em que a gente está, né? Tanto em área urbana, escala global, né? E aí a ideia desse capítulo foi de alguma forma assim, construir ou identificar caminhos, né, possibilidades de se
mudar paradigmas, né? De recriar os paradigmas, de indicar processo de reaproximação entre o homem e o meio natural, o meio urbano, não é? Mas de uma forma concreta, de uma forma concreta e efetiva, né? Desde a escala da produção de alimento até a de inserção urbana, né? Como escalas mais amplas de gestão pública, né? Como é que a gente pode repensar nossa relação com o meio que a gente tem inserido? Né? A gente, né, há mais de 500 anos, a gente foi doutrinada a pensar que nós somos seres externos ao meio natural, né? Somos racionais, o meio não, né? A gente separa físico de não físico, né? Então a gente não consegue mais entender que o espírito não, né? Mas a energia é parte, né? Nossa, da mesma forma que é parte do meio natural, a gente foi construindo a segmentação culturalmente e hoje a gente está distante, né, do mundo em que a gente está inserido. Né? Não tem como a gente, de uma hora para outra, rever esse caminho totalmente, mas a gente tem possibilidades de reconexão, né, de religar essas realidades, e é o que a gente traz para vocês, tentou trazer, né? Como é que a gente pode enxergar, né, alguns caminhos para religar, né, a gente, né, e o que está ao nosso redor. Né? A nossa estratégia no quarto passo foi realmente pensar no religar a partir de outras experiências. Então nós fomos buscar cidades, né, mesmo não, até em 3 escalas, uma escala mais global envolvendo o meio, né, a terra, né, como o grande habitat nosso, até chegar na escala do indivíduo. Nós vamos passando, né, dessa escala maior até chegar na escala do indivíduo. E aí a gente foi procurar experiências positivas, né, que já tivessem dado resultados positivos e tentar, através dessas experiências, identificar realmente, né, por que essas experiências estavam dando certo, né, o que elas tinham em comum. E aí foi a grande, não foi uma surpresa, né, mas é uma coisa que a gente já esperava, de verificar justamente que eram aquelas experiências que tinham colocado o cidadão em primeiro lugar, que tinham trabalhado com a cocriação, que tinham trabalhado o sentido de comunidade, quer dizer, que estavam já trilhando os passos anteriores, que tiveram os resultados mais positivos que a gente encontrou. E até a gente chegar a isso, né, no indivíduo, que aí é uma coisa de... Então as pessoas precisam querer mudar, né? E para querer mudar, a gente precisa... tem muita vontade, porque isso acaba levando ao rompimento de muita coisa que a gente vive, né? Que está com o modo como a gente está acostumado a viver. Né? A gente tem que enfrentar aí outras mudanças e que essas mudanças também estão associadas aos caminhos que vêm de seguida, né? Quando a gente fala da economia criativa, quando a gente vai falar também da educação em múltiplas formas, né? Do educar em múltiplas formas. E eu acho que ele foi um bom meio, né? Que amarrou os outros passos do trabalho. Eu acho que o passo 4, através dessas experiências, nos mostra como a natureza, o meio ambiente e o ser humano pode coexistir sem uma coisa machucar a outra, sem um agredir o outro, né? E acaba que essas experiências todas de sucesso permeiam todos os outros passos, né? É tudo um conjunto. Nem sempre os 6 passos que a gente está defendendo hoje com a obra pronta tiveram esse mesmo formato. Antes, esse passo do qual eu vou falar, que é o da economia, ele não existia. E a gente tinha alguns passos que estavam divididos, na medida em que a gente ia pesquisando, analisando, lendo, fazendo conexões, a gente entendeu que era absolutamente necessário que tivesse um passo que desse conta do campo da economia, né? E aí a gente foi olhar, a gente já trabalhava com a economia criativa dentro da concepção de cidade criativa, mas ela sozinha não daria conta. Aí a gente foi pensar nas economias que existem, né, que são as economias circulares, que dialogam muito bem com a questão ambiental, né, a economia colaborativa, que trabalha muito bem com as questões do cidadão co-criador, com a comunidade, né, a economia de circuito curto, porque dava conta de você fortalecer determinadas localidades em detrimento de grandes grupos. E aí a economia, né, que tem essa função, um pouco da solidária, que está pensada na economia colaborativa, e aí a gente começou a ouvir falar de uma economia C,
que era essa que dava conta, né, do colaborativo, do circular, circuito curto, tudo ali com o C. E no primeiro momento a gente ficou um tempo trabalhando essa economia C como sendo a economia que a gente achava que daria conta, né? Mas aí depois a gente começou a fazer novas conexões com esse cidadão que coloca o ser humano em primeiro lugar, que vem desse cidadão que é co-criador, e a gente concebeu esse modelo de economia, a economia co-criativa, né, que ela vai dar conta de ter o criativo, o colaborativo, o circuito curto, o circular, mas ao mesmo tempo ela tem uma forma que coloca esse homem como um protagonista desse processo, né, que consegue ter autonomia para se colocar contrário a uma economia tradicional, mas não é fácil. Né, para você se colocar contrário a uma economia tradicional e defender uma economia co-criadora, você precisa ter sido formado para isso. E aí então você volta para todos os passos, e aí quando você adquire essa maturidade de cidadão co-criador, é que você consegue conceber a possibilidade de romper com uma economia tradicional e adotar um modelo que é co-criador, que é um modelo do qual você exerce uma série de funções. A gente viu essa economia, de uma certa forma, visitando os municípios, mas muito modesto. O discurso mais comum do município é gerar emprego pela indústria. Você vai num pequeno município, como por exemplo Santo Antônio da Alegria, que está lá no finalzinho do estado de São Paulo, derrubado ali em Minas, e aí você vê que o município não tem perfil industrial, as altas estradas dificilmente chegam no município, e eles ainda vão dizer que o prefeito é ruim porque o prefeito não gerou trabalho e renda pelo meio da indústria. E eles não conseguem, olhando para eles, para ver que eles podem ter um turismo cultural, um turismo esportivo, porque é um município